Fala galera, bem-vindo a mais um Resenha de Pai. E nesse episódio eu trago um brother meu aqui que tem uma história bem bacana, uma história bem inspiradora, que não é pra qualquer um passar o que eles passaram, e passaram porque a galera é forte aqui, hein? Então, seja bem-vindo, Caio, ao meu podcast. Muito obrigado por estar participando, ceder sua hora aqui pra conversar um pouco com a gente. O prazer é meu, Herbert, por estar aqui no seu podcast hoje. Compartilhar um pouquinho da minha história, da história da minha família, desde a chegada aí do meu filho. E também acho, cara, só te parabenizar também por esse podcast legal que tá colocando aí. Acho que tá quebrando paradigmas. Acho que tem bastante pouco conteúdo em relação a pais e como criar os filhos também. Sim. E voltado para homens e pais. Então acho que realmente você está colocando isso, quebrando esse paradigma. Eu acho que tem, todo mundo só tem a ganhar. Obrigado mais uma vez por estar aí, pelas palavras. Cara, a ideia é essa mesmo, né, velho? Porque a gente fica aqui nessa nossa bolha, né? A gente acha que está sabendo tudo, acha que está criando os filhos da melhor maneira. E, na verdade, tem várias coisas que vocês podem usar de outras pessoas e só conversando é que a gente consegue trazer esses insights, essas ideias para nossa vida, né? Implementar ou não implementar. Daí vai de cada um. E sim, eu acho que também não tem uma jornada perfeita. Acho que cada um tem uma história de vida diferente, claro, um background diferente. Eu acho que só vai complementando, criando mais discussão, informação aí. Exatamente, é isso. Show. Aí. Valeu, então vamos lá. Cara, pra quem não sabe, o Caio é o pai do Ben, um meninão de 3 anos. 3 anos e meio. E logo tá no forninho aí, quase pra sair o Tomás. Ou Thomas. Thomas em português, né? Pô, aí me confunde, porque a Camila fala Tomás, tu fala Thomas, pô. Thomas. O Thomas tá quase pra chegar aí, galera. Mas o que eu quero conversar hoje é um pouco da sua história de vida aí com o Ben, porque logo no começo vocês tiveram... Foi um pouco atribulado, bastante desafiador para vocês. Então, se puder explicar pra galera aí por que foi desafiador, que o Ben tem um problema de audição, né? E se puder explicar aí. Maravilha, cara. Então, nossa jornada começou... toda aquela expectativa da gravidez, né? Minha esposa teve uma gravidez super saudável, então, realmente, a princípio, tudo indicaria que fosse ser um nascimento tranquilo e a gente não fosse passar por nenhuma tribulação aí. E quando o bebê nasceu, primeiros dias só alegria, realmente não tinha nada aparentemente ali que pudesse ressaltar ou que não tivesse dentro dos padrões esperados, né? Sim. E foi quando que no terceiro ou quarto dia que eles fizeram no Brasil o que eles chamam de teste da orelhinha, né? No hospital, antes de sair da maternidade. Que foi quando ele não passou a primeira vez no teste auditivo ali, no teste da orelhinha, né? Então, daí, a princípio, eu não fiquei muito nervoso, porque as enfermeiras tentam te acalmar, até porque quando a gravidez o parto foi de cesárea, então eles falam, pode ter um líquido no ouvido da placenta e tal, então, tem muitas crianças que realmente ficam com líquido no ouvido, acabam não passando no teste. A gente, beleza, então vamos... Quais são os próximos passos, né? Aí eles te encaminham para fazer um próximo teste, o mesmo teste, né? Depois de 1 semana, 2 semanas, enfim. Aí foi quando que, depois de 1, 2 semanas, a gente voltou a fazer o mesmo teste e meu filho não passou de novo, né? No teste da orelhinha. Aí daí a gente já começou a ficar um pouco com a dúvida na cabeça, mas eles ainda falam que ainda é muito recente, o líquido pode ficar até uns 30 dias no sistema auditivo da criança e tal. Mas até esse momento aí, você já, começou a ficar bastante apreensivo e já com medo de estar realmente acontecendo alguma coisa, ou você ainda estava confiando nos médicos? Eu ainda estava confiando no médico. A Camila já estava um pouco mais nervosa, estava bem ansiosa, assim. Mas eu ainda estava confiando nos médicos, achava que, realmente a gravidez tinha sido super saudável, não tinha nenhum histórico na família de nada. Então, realmente, a gente não via nada. Eu particularmente, não tava, eu ainda estava confiando bastante no médico, assim. E aí, enfim, a gente fez Aí, quando a gente não passou de novo, aí a gente, beleza, então qual que é o próximo passo de novo aí? E assim, toda a gravidez, mesmo que a criança nasce saudável e tal, já tem todo aquele início de primeiros dias com a criança, ainda pai de primeira viagem, que já não é fácil. Aí a gente passou com essa situação toda, então tinha aquela ansiedade, além de todo aquele
criação do início ali, de como lidar com o bebê e tal, e ainda ter que passar por isso, realmente não foi fácil. Assim. Não é fácil. E também vocês estavam sozinhos aqui ainda também? A gente estava sozinho, a gente mora aqui em Brisbane também, igual o Ebert. E a mãe da Camila só chegou depois de 1 mês e minha mãe veio depois de 2 meses. Então, realmente, a gente estava navegando isso aí tudo sozinho. E no início, a gente ainda não queria compartilhar muito, porque a gente ainda não tinha o diagnóstico final, né? Então, a gente não queria ainda compartilhar nem com a família, nem com amigos, porque a gente estava esperando um pouco o diagnóstico, que, de repente, eu acho que foi um erro nosso. Acho que a gente tinha que ter se aberto um pouco mais, comunicado, até para pegar um pouco de suporte também emocional. Teria aliviado um pouco essa carga emocional e tal. Total. Evitado alguns estresses. Total. Aí, voltando... Aí, depois do teste, a gente encaminhou para um exame de audiologia maior, né? Que é um exame que dura 3, 4 horas, o bebê tem que estar dormindo, não pode se mexer muito. É um negócio realmente bem tenso, assim. Aí não passou. Aí foi daí que realmente caiu a ficha. Opa, tem alguma coisa acontecendo. Certo. Mas os médicos ainda não querem te dar um diagnóstico final, porque eles querem confirmar em mais um teste. Mas no fundo você já sabia que estava alguma coisa errada. Aí já sabia que tinha alguma coisa já acontecendo ali, e que realmente foi quando a gente caiu a ficha, e foi difícil, assim. Entendeu? Que aí realmente a gente não esperava, a gente não sabia como lidar, a gente não tinha nenhum caso na família, era tudo novo pra gente, e a gente já começa a pensar no pior, assim. E o que passava assim pela tua cabeça exatamente naquele momento ali? Tipo, você achou que talvez não daria conta dessa carga em algum momento? Como é que foi? Você tava mais... Eu tava eu tava tenso, a Camila realmente tava desesperada, assim, pra ser sincero. Eu ainda tava tentando segurar um pouco as pontas, como se era a gente, então, se a Camila já tava desesperada, se eu fosse me desesperar também, realmente a casa ia desabar de vez. Mas... eu tentei segurar umas pontas, mas por dentro, assim, eu tava me remoendo. Me peguei alguns dias no quarto chorando sozinho também, porque foda, né? Realmente, cara, não sabia o que fazer. Mas também não queria passar isso pra Camila, também, entendeu? Que se ela me visse também ali, né, fraquejado, realmente, aí que o emocional de todo mundo ia ficar bem, bem ruim. Mas foi difícil, cara. Aí, realmente, aí o que eles fazem, eles te caminham pra mais um teste desse complexo de audiologia. E não deu outra, assim. Foi mais 3 horas de teste, a gente numa apreensão absurda durante aquelas 3 horas, que pareciam que duraram anos, aquelas 3 horas de teste. E no final, isso meu filho, pra ter uma ideia de tempo, ele devia estar com uns 4 semanas de vida, assim. Cara, 4 semanas já passando por tudo isso. Então, 4 semanas, imagina, com um filho normal já é uma loucura ali, você tentando navegar aquela parte de primeira viagem, tudo isso em cima de você, assim. Aí, cara, foi quando realmente veio o resultado, ela falou, cara, olha, seu filho tem uma perda auditiva profunda. Aí, putz. Mas isso é um soco no estômago, né, cara? Putz, perda auditiva profunda, pra ter uma ideia, ele só conseguiria ouvir com a audição dele normal a partir de 100 decibéis. Que é tipo uma turbina de avião, uma britadeira. Caramba, uma turbina de avião. A gente, cara, putz. A gente, realmente foi quando a casa caiu, assim, a gente ficou, não sabia o que fazer, a gente realmente não sabia o que fazer, a gente tava no desespero. Mas nesse momento aí, a sua mãe, quando você já descobriu, já tiveram o diagnóstico final, a mãe da Camila já tava aqui, até agora tinha algum suporte, até agora tava sozinho? Até agora a gente tava sozinho, a gente ainda não tinha comunicado muito, só para alguns amigos próximos e tal, a gente ainda não tinha comunicado pra família, que a gente também não queria deixar eles em desespero também, sem poder estar ajudando perto, né? Então foi quando a casa caiu, aí realmente foram uns dias assim bem difíceis, aí a gente começou a comunicar um pouco mais com alguns amigos e famílias, aí os amigos realmente chegaram juntos, foram lá em casa, levar comida, ajudar a limpar a casa e tal, e tentar dar um suporte emocional também. E, cara, a gente não sabia, né, o que estava acontecendo. Aí foi quando a gente começou a pensar, que na nossa cabeça a perda auditiva, a criança não poderia desenvolver a fala de forma nenhuma, ainda mais na gravidade que era do bem, que realmente que ele era uma perda auditiva profunda. E daí, pelo menos aqui na Austrália, como é que funciona, né? Depois de, aí, isso era, como eu falei, umas 4, 5 semanas de vida. Aí na sexta semana de vida... a gente foi encaminhado para o hospital, que aí dali eles te dão um suporte aqui sensacional, assim, a gente teve um suporte de uma assistente social indo na nossa casa, aí já te colocam em contato com um médico ornitorrinco para ver toda a parte auditiva, em 6 semanas de vida meu filho já estava com um aparelhinho auditivo já colocado no ouvido dele,
E aí com assistência social, ela te ajuda a navegar tanto a parte emocional, mas também ajuda a navegar um pouco o processo, né? Sim, porque sim. a gente não tinha ideia do que fazer. Porque eu acho que no Brasil, pelo menos, antes de eu vir pra cá, acho que na verdade, antes mesmo de saber do caso de vocês, acho que a ideia que a gente tem, o preconceito que a gente tem, por exemplo, a criança ou uma pessoa surda, a gente acha que a pessoa é totalmente inutilizada, né? Fica inútil. Total, Eu pelo menos tinha essa impressão, né? Depois que ver o que a ciência, a tecnologia evoluiu e consegue trazer, incluir o deficiente auditivo na sociedade, e o que fez pelo bem, cara, a minha perspectiva, assim, a minha visão sobre o todo mudou totalmente. Total, entendeu? não. Acho que a falta de informação nossa que... Eu não sei se você tinha essa percepção também, antes do Ben nascer, que nem você falou, o Ben talvez não desenvolva a fala, por causa da gravidade da surdez. Então, é isso. Eu não sei se você tinha essa... Realmente a gente não sabia quais eram as opções para ele. Realmente a gente, como natural, já começar a pensar no pior. E a gente achou que realmente a única opção dele seria se comunicar por sinal, né? E nada contra o sinal, uma outra linguagem bonita também. Mas a gente realmente, na nossa cabeça, só imaginou que ele fosse se comunicar com sinal. E a gente, como pai também, a gente tinha aquela expectativa de escutar o seu filho chamar pelo pai, falar eu te amo, esse tipo de coisa. A gente já começou a imaginar, meu filho nunca vai falar isso pra mim, coisa e tal. Então, realmente, isso começou a afetar a gente bastante, assim, nosso emocional. Mas aí, voltando naquela parte da assistência social e tal, aí foi daí que ela começou a direcionar a gente para uns centros de desenvolvimento para crianças com perda auditiva, para começar a trabalhar fala e comunicação e tal. E colocou a gente em contato com outras famílias e que passaram pela mesma situação para ajudar a gente a navegar por esse processo também. E foi daí que a gente começou a abrir um pouquinho mais o nosso horizonte em relação a as possibilidades que o Ben teria, né? Entendi. E foi daí que a gente já conhecia do aparelho auditivo e foi daí também que a gente começou a conhecer do implante coclear, que até então a gente não tinha ideia que isso existia. Para quem não tem ideia, o implante coclear é como se fosse um ouvido biônico, que realmente tem que ser implantado, tem uma parte interna que vai dentro do aparelho auditivo e que auxilia, né, a levar o som até o cérebro, né? Então, foi daí que a gente começou a abrir o nosso horizonte e realmente criar uma expectativa em relação a isso. Mas também não é toda criança ou todo mundo que é candidato ao implante coclear, né? Então, aí a gente também, os médicos foram nos informando qual que era o processo. E, além, lógico, dele ter feito aquele exame todo de audiologia, ele também tinha que fazer uma série de outros testes de ressonância e tal, para ver se a estrutura auditiva dele, principalmente se ele tinha um nervo auditivo, eram compatíveis para fazer um implante. Tá. E deixa eu perguntar, você falou que talvez nem todos são candidatos. Sim. Sei que você não é otorrino, ou profissional do áudio aí, da audição. Mas você sabe me dizer por que o Ben foi compatível candidato a ter? Qual que é o tipo? Porque eu pesquisei um pouco e existem vários tipos de surdez, né? Aonde que o Ben se encaixa nesse todo espectro que ele conseguiu ser candidato? O médico falou pra você. Então, eu não sei todos os nomes técnicos, né? Mas tem surdez mais... Seria mais, que eles chamam de menos... Não graves, né? Eles chamam de mild no inglês, mas tipo... Seria mais... Não é tão grave. Seria tipo uma surdez média, assim, intermediária, que aí realmente com aparelho auditivo a criança já... Por exemplo, se ele tivesse uma surdez média, ele conseguiria, com a audição normal dele, uns 60 decibéis, 50 decibéis, o que ainda é pouco, ele só conseguiria escutar ainda realmente sons muito graves, muito altos. Mas aí com o aparelho auditivo, o aparelho já conseguiria ajustar para ele conseguir escutar entre uns 25, 30 decibéis, o que seria uma conversação normal, tá? Conversa normal. Então, isso já... Só que no caso dele, por mais que eles colocaram um aparelhinho auditivo, como a surdez dele era sensorial profunda, então
o aparelho só ajudava a cair de 100 decibéis para 60 decibéis, Entendi. mais ou menos, para te dar um detalhe. Aí daí ainda realmente ele não teria todo acesso ao som que é necessário para conseguir desenvolver a fala, a comunicação, entendeu? Então, daí realmente só com um implante coclear para ele conseguir ter acesso maior ao som e conseguir desenvolver a fala, entendeu? E para ser candidato ao implante coclear, você tem que ter a estrutura interna do ouvido, principalmente a cóclea. A cóclea é como se fosse uma concha, tipo um caracol, né? E outro também que é crítico é você ter o nervo auditivo, que o nervo auditivo é o que leva o som do sistema auditivo da cóclea até o cérebro. E se você não tiver, principalmente nervo auditivo, aí infelizmente a pessoa não é candidata ao implante. É como se fosse uma ponte entre o que faz a ligação, é o conector ali entre a cóclea e o cérebro. Isso. Tem tecnologias novas hoje no mercado que ultrapassam todo o sistema auditivo, vai direto ao cérebro, mas aqui, pelo menos aqui na Austrália, eles ainda não fazem essa cirurgia, que é um outro tipo de implante, eles ainda não fazem aqui na Austrália. Entendi. Acho que ainda estão só fazendo nos Estados Unidos agora. Entendeu? É muito novo ainda, né? É muito novo e realmente isso, cara, se isso der certo, vai abrir muito horizonte. Legal. Que aí muitas pessoas que não têm acesso ao implante coclear hoje teriam acesso a esse outro implante. Entendi. Entendeu? Massa. Isso abre mais oportunidades para as pessoas ter uma vida, ser mais incluída na sociedade, né, cara? Aí no início da jornada dele, aí desde 3 meses já estava fazendo aulinha de speech para trabalhar o som. E não era hora para ele, era mais aula para a gente, como pais, nos educar, como falar com ele, como vocalizar, esse tipo de coisa, pra gente como trabalhar em casa com ele também. E com 6 meses ele fez um CT scan, que é para ver a estrutura óssea dele, né? Sim. Para confirmar se ele tinha cóclea compatível. Tá. Então ele tinha cóclea compatível e o principal foi com uns 7, 8 meses, foi quando ele fez a ressonância, né? Para ver se tinha o nervo auditivo. Eu acho que depois da notícia da surdez dele, da deficiência auditiva, acho que o dia da ressonância foi o dia que realmente a gente também estava um pouco mais apreensivo, assim. A gente realmente que a gente não podia estar com a criança durante a ressonância, eles tinham que sedar o Ben. E o Ben ficou sedado por quantas horas? Cara, eu não lembro, assim, cara, mas acho que foi umas 1, 2 horas, assim. Mas o procedimento leva todo esse tempo ou menos tempo? Foi esse tempo todo, até sedar, fazer a ressonância, e a gente não podia estar ali com ele, a gente ficava do lado de fora do hospital, sem saber o que estava acontecendo. Fora do hospital não podia nem ver? Não, a gente tava tipo uma sala, né? Uma sala. Mas, cara, então realmente foi assim, eu acho que foi realmente depois da notícia, de quando ele teve a perda auditiva, acho que foi o momento que a gente tava mais tenso. Isso assim. ele que com 6 meses, você falou? Ele tinha uns 7, 8 meses. Caramba. Que realmente, se ele não tivesse nervo auditivo, aí realmente toda aquela expectativa que a gente estava criando em relação ao implante coclear ia pro espaço. Assim. Entendeu? Então imagina e o pior é que ele faz o exame e os médicos aqui, pelo menos na Austrália, não te dão um resultado na hora. Você tem que esperar mais uma semana eu fico puto com isso aqui também, parecia final de futebol, assim. Cara, apreensão, cara, total, assim, realmente. Mas aí deu uma semana, aí veio o resultado e ele tinha o nervo auditivo perfeito e foi um alívio, assim, absurdo. Pareceu o gol da final da Copa. Aí realmente, cara, que era a experiência que a gente tinha, assim, dele realmente poder ter acesso ao som e tal, se comunicar. Aí confirmou, aí realmente foi um alívio muito grande. Foi um alívio muito grande. O que levou? Eles falaram o que levou o Ben a ter essa perda auditiva? Foi alguma coisa, combinação genética? Não, a gente tem 40%. Eles falam. Formação? Não, a gente tem 40% dos casos que você não sabe qual é a causa. E o Ben tá nesses 40% aí. A gente já fez exames genéticos, não teve nem. Que tem um cromossomo específico que se tanto o pai e a mãe tiverem, tem aquela de 25% de chances de ter, que é o cromossomo, acho que 26. Mas não é o nosso caso. A princípio, no exame genético que a gente fez, não apareceu nada. E tem pode ter outras causas também de bebê nascer prematuro, outras coisas, mas que a princípio não tinha dado nada, assim, tá? Então, nenhum desses exames, assim, mais iniciais, não apareceu nada. E até agora a gente não sabe. Então, o que a gente vai fazer, a gente tem que repetir o exame genético a cada 2, 3 anos.
Não porque os genes mudam, porque os genes são os mesmos, Sim, mais porque a tecnologia muda e eles conseguem mapear mais genes. Sim. Então daí eles talvez consigam identificar alguma causa genética. Mas vai dar o tempo a tecnologia evoluir para eles conseguirem identificar. Legal. Mas até agora a gente não sabe, assim, pra gente realmente não muda muito a causa, né? O que seria benefício é mais pra saber se tem alguma outra síndrome ligada à perda auditiva dele. Entendi. Que aí talvez a gente poderia ter acesso a algum outro tipo de auxílio pra desenvolver ele também, entendeu? Tá, entendi. E daí depois vocês receberam a notícia, foi o gol da Copa do Mundo aí. Cara, aí realmente foi notícia maravilhosa, a gente, cara, realmente... E aí, quais são os próximos passos? Aí aqui na Austrália eles tentam fazer o quanto antes. Então com 10 meses foi quando marcaram a cirurgia dele pra fazer o implante. E, cara, aí foi isso, cara. Foi em maio. Aí ele foi fazer a cirurgia. Aí foi uma cirurgia de umas 4 horas, mais ou menos, assim, que tem que fazer tem que conectar um fiozinho que vai até dentro da cóclea mesmo. Que a cóclea, pra quem... É difícil visualizar sem ter uma imagem, né? Mas a cóclea é uma concha. E dentro dessa concha tem vários cabelinhos, tá? E esses cabelinhos, quando ativados pelo som, é o que vai ativar o nervo auditivo para levar o som pro cérebro. Legal. Então esse fiozinho vai dentro da cóclea para poder ativar. Aí esse fio é o que ativa esses cabelinhos para poder levar o som até o cérebro. Ele emite pequenas ondas elétricas? Como que Não, sinal digital. Sinal digital. Então tem essa parte interna que vai até o cérebro e fica também um chipzinho aqui, um microchip dentro da cabeça dele, perto do ouvido aqui, né? Entre o crânio e a pele, né? Então essa é a cirurgia. Pra gente, como pai, a gente estava super aterrorizado pela cirurgia, mas pro profissional não é uma cirurgia tão complexa assim. Entendi. Mas a gente não conseguia se acalmar só pelo profissional falar. Não. Aí a gente vira só acredita vendo, né? Então, e vai por trás da orelha, então nem dá pra ver nada de cicatriz, nem nada, assim, entendeu? Cara, e qualquer cirurgia é uma cirurgia, ainda mais uma cirurgia na cabeça, de uma criança de 10 meses. 10 meses foi quando ele teve. Tinha 10 meses. 10 meses, cara. Se pra gente a gente vai operar, sei lá, tirar uma pedra do rim já é uma loucura. Cara, imagina uma criança de 10 meses operando a cabeça. Querendo ou não vai no crânio, mas ainda na cabeça. Sempre tem um risco, né? Total. E a gente super aprende. Mas, cara, a reação dele foi incrível. No dia seguinte, ele já tava engateando no hospital e tal. Todo enfaixado na cabeça. Moleque guerreiro, né? A criança tem a resiliência. Não sou bem, mas criança em geral tem a resiliência absurda, assim, que a gente às vezes subestima, assim. Eu vejo pelo Theo. Às vezes ele tá doente aqui, ele tá correndo, sorrindo, pulando. Cara, eu pego uma gripezinha e já fico ali na cama, querendo chorar, querendo minha mãe. Isso aí, cara. Então, mas foi incrível, assim. Mas aí a jornada também não termina aí, né? Que o implante, assim, não querendo subestimar o implante. O implante, assim, na minha perspectiva, é a parte mais simples, tá? Realmente todo o trabalho que tem que ser feito depois, de trabalhar o speech, de desenvolvimento e coisa e tal, que realmente é a jornada quando realmente começa, assim. Então aí, cara, hoje o Ben ele faz fonoaudióloga, faz terapia de música, aí pela perda auditiva também afeta um pouco o balance, então ele faz fisioterapia. Também a cada 6, 7 semanas e tal. Desculpa eu perguntar, mas que eu sou um pouco leigo nisso. Mas por que afeta o balance? Por causa que tem o líquido auditivo. O líquido auditivo, verdade. Não, o balance é o equilíbrio, né? Equilíbrio, verdade. Então ele tem uma série de compromissos aí, realmente para trabalhar o desenvolvimento dele e também para nos trabalhar como pais e como trabalhar ele, né? Sim. Entendeu? E, cara, demorou, cara. Até o Ben tinha 10 meses... Cara, o Ben foi começar a soltar as primeiras palavrinhas, assim, cara, lá por um ano mais ou menos, não, que um ano, desculpa, depois de um ano, quase 2 anos de vida. Então, realmente, aquele período todo ali da cirurgia, só até voltar, né, esqueci também um momento bonito também, que é a cirurgia, mas depois da cirurgia a gente teve que esperar 28 dias até ligar o aparelho externo, né? Entendi. Que é só daí que ele começa a escutar, quando conecta a parte interna com a parte externa. Entendi. Que é quando eles fazem o exame, que tem aqueles videozinhos de Facebook, coisa e tal.
E também foi outro momento bem bonito, assim, da jornada, que foi quando a gente chamou os amigos também pra participar, a família tava toda no Skype e tal, vendo aquele momento. E a gente tava super apreensivo pra saber se ele ia escutar também a gente falando, né? Então, foi quando a gente fez o teste, aí eles ligam o aparelho, como eles fazem uma série de testes, né? Porque eu acho que eu lembro que, acho que foi você ou Camila, que tinha ainda uma chance ali de talvez não funcionar direito. Tem. Tinha uma chance ali ainda de... Era, por exemplo, 99%, mas sempre tem aquele 1% que pode acontecer. Então, a gente tava super apreensivo também, então foi... Aí tava a família toda no Skype, acompanhando, alguns amigos aqui também. Aí foi quando eles primeiro começam com alguns testes internos pra saber se a tecnologia tá funcionando e tal. E depois eles fazem um teste com os pais falando com a criança pra ver se ele vai virar pra você, né? Então, pô, esse era o momento que a gente tava mais esperando, assim. Cara, foi quando a Camila falou com ele... Eu não lembro o que ela falou agora, acho que bem, aí ele virou assim na terceira chamada e, cara, foi realmente... Foi o momento que a gente tava mais esperando, assim, e realmente foi muito lindo, assim. Cara, eu imagino, velho. Eu imagino, porque depois de toda essa jornada, toda a apreensão, toda aquela coisa de vai ou não vai, vai ou não vai, e chegar ali e ter aquele... De um certo modo é uma recompensa por tudo que vocês passaram, né? Cara... É fantástico. Sensacional. Mas aí não para por aí, né? Porque ainda tem as... Então, aí é o que eu falei, a jornada realmente começou ali, porque, lógico que o implante não vou realmente minimizar de novo, é um step super importante, um passo super importante, mas tudo depois dali, o desenvolvimento, as terapias, o trabalho em casa e realmente trabalhar com ele, trabalhar na audição dele, isso, desenvolver a fala e tal, isso realmente é um tempo que exige muito dos pais, dos profissionais, exige muito dele, principalmente. Escutar para ele não é um processo normal. Então, ele tem que ele tem que se esforçar mais para poder escutar, para poder se desenvolver. Então, realmente, demanda muito dele também. Entendi. E como que ele lidou, como que foi nesse começo, ele ter aquele negocinho na cabeça dele, como que foi para vocês conseguirem manter o aparelho na cabeça dele? Porque uma criança de 10 meses vê um negócio grudado aqui na cabeça, eu quero tirar, pô. E aí? Eu acho que era mais difícil com o aparelhinho auditivo que ele tinha. Agora com o implante a gente tem um headband, então o headband meio que segura e tal. Mas com o aparelhinho que ficava solto no ouvido dele, né? Então, ele botou o aparelhinho, tinha 6 meses, então ele não tinha muitos movimentos, mas quando ele, devia ter uns 4 meses, começou a cutucar mais o corpo dele e tal, foi quando ele começou a tirar o aparelhinho e começar a morder. Ele começou a morder o aparelhinho também. Aí a gente tinha que ficar mais de olho, aí a gente vendia como se fosse uma touca, né, pra poder fechar a orelha também, pra ele não poder tirar o aparelhinho e tal. Mas hoje com implante... Com headband, a gente bota o implante com o headband, né? Então o headband segura a parte externa do aparelhinho. Mas até agora a gente não passou ainda por nenhum momento desse, não. Então vai passar por esse aperreio aí, quando ele ficar maior, que ele vai saber que se ela desligar o aparelho, irmão, o silêncio total na casa. Se a mãe começar a perturbar e tal, com certeza. Não é só desvantagem não, tem uma vantagem aí, pô. Total, cara, isso daí ele pode usar a favor dele. Encheu muito saco, vai lá, desliga, fala... Tô nem aí, certeza, rapaz, volta. Total. Mas aí foi isso, cara. Aí realmente, cara, aí a gente teve apreensão depois, todo o processo, até ele começar a falar. Que aí você começa a querer, pai, é natural, né? Você começa a querer comparar qualquer... o garoto ali botou implante, você vê vídeo no Facebook. Claro. Em 2 meses o garoto já tá falando não sei quantas palavras. E, tu olha pro Ben, o Ben não tava falando nada. Aí, cara, a gente fica também naquela apreensão e tal. Aí você vai nos centros onde desenvolvem a fonoaudióloga e tal. Aí tem uns playgroups, tal. Aí você tá ali com outras crianças. Aí, lógico que sempre tem crianças ali que estão num estágio mais avançado e tal. Então aí você começa a olhar, eu acho que tem alguma coisa aí, será que tem alguma coisa errada nesse implante, será que não tem? Então realmente demorou aí mais ou menos 1 ano, até quando ele tinha começado, uns 2 anos mais ou menos, que quando ele começou a soltar. Então eu acho que realmente o cérebro dele nesse tempo todo estava só computando, se adaptando a essa tecnologia nova, esse negócio diferente no corpo dele para poder falar, né? Até porque vale ressaltar que o som que ele escuta, ele recebe no cérebro, não é igual ao som que a gente recebe. Não é um som limpo, né? Não é um som claro, com
Então, é um som meio rádio, não é? Uma coisa... tipo, assim, não é... Tem adultos que colocaram implantes depois que falam que é um som mais robotizado e tal. Mas no caso dele, como ele colocou com 10 meses, lógico que não é no som normal, nunca vai ser, mas o cérebro dele tem uma adaptação mais fácil, porque isso é até um benefício de colocar um pouco mais cedo. Mas o som nunca vai ser natural, mas realmente o cérebro dele vai se adaptar àquele som que ele está recebendo, e as terapias também auxiliam nisso também, para trabalhar tanto no som que ele está recebendo, quanto na vocalização e tal, da fala dele também, entendeu? Legal. Porque tem toda essa questão também. E você falou da comparação. Cara, não tem como. A gente é sujeito sempre a comparar, né? E como que você lidava com essa... conseguiu meio que se entender e se cobrar tanto, e talvez... Você chegou a cobrar o bem mais porque você fazia essas comparações? Não. Você chegou a comparar, por exemplo, tentar puxar ele um pouquinho mais forte para ver se ele... Porque você fala, que moleque ele tá indo, vamos tentar fazer aqui, talvez você esteja... Talvez se eu te puxar um pouquinho mais, você consegue acompanhar. Você chegou a fazer isso? Não, acho que a cobrança foi mais na gente mesmo, né? Eu acho que o pai naturalmente quer se cobrar mais para dar o melhor e tal, mas quando você tem realmente um filho com alguma deficiência, você acaba querendo botar uma carga maior em você pra realmente, tá tentando trabalhar no desenvolvimento da criança 24 horas por dia, né? Eu acho que isso, pelo menos a gente tentou relaxar um pouco, assim, e a gente tem que respeitar um pouco do limite da criança também, entendeu? Então, a gente tem que saber, e tem que confiar no profissional, entendeu? O que a gente sempre falava, cara, se a gente tinha alguma dúvida, ou se tinha... se a gente realmente tinha alguma dúvida em relação ao desenvolvimento dele, ou se ele estava atrasado ou não, a gente sempre buscava também auxílio do profissional, e você tem que respeitar que ele está fazendo o trabalho dele. Sim. Entendeu? Que você tem que confiar no processo. E sempre que a gente tinha alguma dúvida e tal, a gente ia nos profissionais, eles já afinal, não, ele tá no esperado, ele tá dentro do range dele ali, do que tem que ser. Então, pode confiar. Mas acaba que é natural você querer se cobrar mais, você, quando tá brincando, você querer puxar mais ali, fazer certeza. E tal. E tipo, ainda mais agora na época que internet, Google, Facebook, YouTube, você vai ver um monte de vídeo, que nem você falou, você vai se cobrar, aí algum vídeo, você vai ver uma pessoa falando de outra coisa, sobre a mesma coisa, você vai, o médico não me falou isso. Ou você vai tentar, aí você já vai querer questionar. Acho que essa a questão de confiar no processo e confiar no profissional é muito importante. Isso cara. Isso... Porque senão você enlouquece. Se começar a ver Google, aí que só vê coisa ruim no Google, entendeu? Qualquer coisa, vamos falar, você pesquisa lá, dor de cabeça, câncer, né? Câncer, né? Câncer no útero, mas eu sou homem, não tô no útero. Pode crer, cara. Então, realmente, eu acho que você tem que... Acho que, cara, pais tem que relaxar um pouco mais e tem que respeitar a criança. A gente é muito tenso, eu acho. A gente, como homem, a gente quer puxar mais, às vezes, do que precisa. A gente acha que tem que puxar. Só que a gente esquece que na nossa época, talvez a gente não foi puxado tanto, né? Cara, tem que respeitar. E cada criança tem habilidades mais avançadas de um lado e de outro. Tipo, a parte cognitiva do Ben é super desenvolvida, mas a parte motora dele ainda tá ali um pouco atrasada e tal. Sim. Outras crianças têm a parte motora super desenvolvida, mas a parte cognitiva um pouco ainda... Então, você tem que realmente aprender a lidar com a criança e trabalhar em cima das barreiras dela e como puxar, mas sem puxar tanto. Entendi. Lógico, sem botar um desafiozinho ali, sempre saudável e tal, mas realmente respeitando as limitações da criança. E o Ben, ele vai para a escola normal ou ele vai para alguma escola especial? Não, ele vai para a rotina dele, né? Ele vai 3 vezes por semana. Ele tá com 3 anos e meio agora, tá com 2 anos de implantado. Então ele vai 3 vezes por semana para a creche, né? Para a creche normal. E nos outros 2 dias é quando ele tem os appointments dele, né? Que aí ele vai para fonoaudióloga, ele faz terapia de música, fisioterapia a cada 6 semanas e tal, e também faz terapeuta ocupacional também a cada 6, 7 semanas também. Entendeu? Aí volta e meia também tem que ir no médico, coisa e tal, para fazer o monitoramento da audição. Aí foi outra parte que também foi surpresa pra gente, foi a questão visual dele, que foi outro medo que a gente teve, que tem
muitos casos de perda auditiva também relacionada com alguma... algum problema visual, né? Então, aí eles recomendam fazer um teste cedo, com 6 meses. O Ben foi fazer teste de visão, né? E foi daí que também ele detectou uma série de coisas que precisava usar óculos também, né? Então, realmente, aí foi outro baque, assim, pra gente, que a gente não esperava. E eu e a Camila, a gente não usa óculos, assim, a gente tem casos na família que usam óculos e tal, mas a gente realmente não estava esperando. Mas o medo mesmo é porque tinha como a gente ainda não sabia a causa, ainda existia a possibilidade de ele ter uma síndrome que se chama síndrome de Usher, que é uma síndrome que a criança tem a perda auditiva e depois de um tempo pode desenvolver perda visual também e ficar cega num certo ponto. Então, realmente, isso era um medo muito grande. Assim, a gente pode ainda ter uma chance muito pequena ainda de acontecer, mas, assim, pelos exames que a gente vai fazendo, tanto de genética e exame visual, de oftalmologia, pode ser que seja ainda não consideraram essa hipótese. Falam que a chance é muito, muito pequena ainda. Mas o problema de visão do Ben, eles relacionaram essa... Ainda ou é alguma coisa, é um problema separado? É separado, dá pra ver que é igual o que minha mãe e minha avó têm, assim, praticamente. Então é mais genético. Uma coisa mais comum, vamos dizer assim. Ainda é uma certa deficiência, mas é mais comum. Sim. Mas você falou que o Ben agora está indo na creche normal e, por exemplo, quando chegar o tempo de escola dele, ele vai poder ir para a escola normal? Sim. Como é que vai ser? A ideia é essa, né? Que a ideia que eles fazem aqui na Austrália, realmente o diagnóstico bem cedo para já poder dar acesso à criança ao máximo de tecnologia e suporte possível. Legal. Então, naquele período de 4, 5 anos até chegar na idade de pré-escola, escola normal, né? Que a criança seja apta a poder acompanhar aquela escola, né? Legal. Então, esse é nosso goal do bem poder ir numa escola mainstream, né? Uma escola normal. E é lógico que vai ter que ter algumas adaptações na escola em relação ao microfone. A gente também usa o microfone às vezes para falar diretamente ao aparelho dele. Então a gente poderia dar isso para... Hoje na creche a gente já deixa o microfone com algumas das assistentes também. Então teria que fazer algumas adaptações, até às vezes, de repente, o chão pode botar carpete ou algum material nas mesas para não ficar arrastando. Só para remover esse background noise, que isso ainda atrapalha ele também. Porque ele não tem ele não tem ou ele não pode desenvolver aquela audição seletiva? Então, onde que ele vai conseguir focar naquele tipo de som, ou ele só é um broadcast que ele vai recebendo? Cara, o médico explicou alguma coisa assim? Não, mas a princípio, realmente, se a gente tá conversando aqui, ele consegue entender numa boa. Mas se tivesse uma música por trás, ou se estivesse num ambiente de restaurante com várias outras conversas paralelas, isso realmente pode impactar bastante a qualidade do som que ele está recebendo de você, por exemplo. O aparelho em si e o cérebro não conseguem fazer essa... Isso. Que atrapalha a gente que não usa. Mas você consegue focalizar, ali, né, na conversa. O aparelho está com tecnologia. A tecnologia está evoluindo demais, né? Então o aparelho tem um lance também de remover background noise ou tentar focar no foco da frente da pessoa e tal. Então ainda tem bastante coisa aí para evoluir nesse espaço aí também. E esse aparelho que ele foi implantado na cabeça dele, agora ele tá com 3 anos. Quando ele chegar com o mais velho, ele precisa trocar? Ou ele pode continuar com isso? Então, a parte interna, por incrível que pareça, a estrutura interna do ouvido não muda muito desde quando você é bebê até a sua fase adulta. Então, a parte interna, ele só precisaria trocar realmente se quebrar, né? Se tiver algum acidente, quebrar. Ou só depois dos 30, 40 anos, assim, tá? E o que vai mudar é realmente a parte externa, que é a tecnologia tá avançando demais. Absurdo, né? Absurdo. Antigamente, no início, o aparelho deve ter uns 40, 50 anos, essa tecnologia. Você tinha que carregar uma mochila para carregar a bateria do aparelho. Caramba, cara. Hoje é só um aparelhinho pequeno que vai no ouvido conectado à cabeça e tal. É legal, eu lembro que uma vez você falou que foi num restaurante, num café, e a garçonete chegou e mostrou que tem esse aparelho. A menina de 18, 19 anos e normal, trabalhando num ambiente super busy de restaurante e tal.
E ela viu bem, aí ela quis mostrar, mais pra reafirmar pros pais, olha, eu tenho uma vida normal, entendeu? Eu tô aqui trabalhando no restaurante, me comunicando e tal, e... Isso é legal porque vocês têm aquela experiência realmente que o bem... Vocês já tinham, né? Mas vendo esses casos, trabalhando que nem você falou, nesse ambiente, mostra que realmente é possível o bem atingir, alcançar o que ele quiser. Total. Realmente... Isso daí não vai limitar ele. Hoje, realmente a gente vê que o potencial, ele pode atingir o potencial dele, certeza, gente. Eu acho que não tem nenhuma barreira, assim, pro que ele quiser atingir, né? Entendi. E aí, quando a gente vê uns casos desse e tal, a gente também, na época que a gente estava estudando sobre implante, coisa e tal, a gente foi numa apresentação, aí veio a representante da Cochlear, né, que é a marca da Paella, falar com a gente, ela tava falando super natural e tal, a gente, beleza e tal, deve ser só uma vendedora. Aí depois de uns 5 minutos de conversa, ela falou, eu tenho implante. Caramba. Sério? Aí ela mostrou pra gente implante e tal, então realmente cara, ele tem tudo pra fazer o que ele quiser. E realmente explorar o potencial dele, assim. E volta naquela coisa de novo, confiar no processo, né, cara, e no profissional, e continuar fazendo o trabalho, porque é um trabalho que acho que basicamente é de longo prazo, né, cara? Sim, total. Muito E hoje a gente, como a gente falou, a gente mora aqui em Brisbane, a gente fala em português com ele. Ele tem acesso a inglês na creche e nos outros environments, outros ambientes que ele vai. E, cara, ele consegue, o vocabulário dele é bem rico, assim, ele consegue entender bastante coisa, tanto em português e inglês. A fala dele, ele tá puxando mais pro inglês agora, um pouco misturando com português. Ele usa o próximo passo dele, né? Ele já consegue falar muitas palavras, tanto em português e inglês. O próximo passo para ele é realmente começar a conectar um pouco mais as palavras para formar a frase, né? Ele tem começado isso nos últimos 6 meses a fazer um pouco mais, mas esse realmente é o próximo passo dele e começar o diálogo, né? Começar a explicar o que ele fez no dia dele, o que ele fez na escola, coisa e tal. Entendeu? Você falou a parte do inglês. Aqui em casa a gente também tá... O Theo, ele não tá indo pra escola, mas já tá também falando mais com umas palavras em inglês. Mesmo que a gente fala português o tempo todo com ele. Uma vez eu tava conversando com o Pedro. Aí até o Pedro falou, cara, a língua deles. A gente acha que ele vai falar, a língua principal é português, mas é inglês. Não, é isso aí. Inglês. Tanto que a gente ofereceu uma maçã, perguntou, eu falei, Theo, isso aqui é uma maçã. Ele falou Apple. Falei, não, é maçã, maçã. E vê o desenho e, cara, não tem como. Realmente a gente tenta manter, que a gente quer manter o inglês, até porque nem todo mundo na nossa família fala inglês e tal. Sim. Mas vai ser a escolha dele, né? E a gente, a princípio, a gente quer manter o português. Foi uma coisa que a gente questionou muito os médicos e os terapeutas no início, perguntando se a gente deveria manter só o inglês para não confundir a cabeça dele e tal. Mas todos eles foram bem firmes, não, mantém o português. Quanto mais acesso a vocabulário, diferentes linguagens para ele só tem a ganhar. Sim. Então, realmente, a princípio, a gente quer manter. Se tiver alguma barreira ou alguma coisa que a gente veja o que os profissionais falam, normalmente eu acho melhor você mudar a sua abordagem só para inglês. A gente vai mudar, mas a princípio a gente quer manter as 2 linguagens com ele. Porque eu acho que o lance ali não é tanto audição. Porque, querendo ou não, é um som que está indo para o cérebro. O cérebro que vai processar. Está processando isso. Então é uma coisa... Você só recebe, aqui eu vou receber, agora eu vou processar e vou passar pela... Aí passa pela parte vocal, né? Mas é incrível. Aí você vê uma criança que a princípio não poderia nem escutar, hoje se comunicando em português e inglês, realmente é bem legal, assim. É legal porque mostra para as outras pessoas que... Porque, cara, querendo ou não, a gente entra em desespero. Porque a gente sempre tem aquela coisa na nossa mente, vamos ter filho. Pô, a gente já pensa moleque ou menina, tanto faz. A pessoa mais saudável, correndo, pulando, ouvindo, falando, fazendo tudo normal, sem nenhum problema. E quando você chega e tem essa pancada, esse choque, porque eu vendo o que você tá me falando, eu consigo ter uma certa noção do que você passou. Sim. Mas, cara, quando o Theo nasceu, ele já nasceu com as perninhas tortas lá, parecendo um cowboyzinho. Falei, pô, ficou montado num cavalo aí o tempo todo, pô. Nasceu garrincha aí. Daí,
perninha torta, cabeça meio inchada, eu já entrei em choque. Eu falei, caramba, o que é isso? Eu comecei, fiquei preocupada, a Ana ficou também. Cara, não chega nem perto da dimensão da sua, mas mesmo ainda assim é um choque. Sim, total. Né? Aí, claro, aconteceu tudo e melhorou, voltou tudo ao normal, a gente fez os procedimentos, mas aí outras pessoas que estão passando por isso, vendo você, é bem inspirador. Acho legal, cara, eu acho que... Bem confortante, assim, de um certo modo, saber que eles não estão sozinhos. Total, e cara, e tem que confiar no médico e no processo, e acho que quando a gente estava nesse processo bem inicial, de procurar em Facebook, grupos de Facebook, Google, coisa e tal, vem um textinho bem legal, que eu acho que vale até a pena compartilhar, assim, tentar reduzir um pouquinho, né? Que se chama Bem-vindo à Holanda. Que é uma parábolazinha que fala, as pessoas, o casal ali tava se programando, tinha um sonho de ir pra Itália, começaram a planejar uma viagem pra Itália, começaram a comprar livros de turismo na Itália, começaram a entender todo aquele processo, toda a geografia da Itália, quais eram os pontos turísticos e tal. Começaram até a aprender um pouquinho da língua da Itália também, italiano, e buscaram a passagem para ir para a Itália. Já com aquela expectativa de chegar na Itália e fazer todo aquele que eles tinham estudado no livro, pesquisado na internet, coisa e tal. Queriam soltar o italiano. Mas quando o avião pousou, eles chegaram na Holanda. Aí eles me e agora? O que a gente faz? A gente queria ir para a Itália, a gente não queria ir para a Holanda. Aí daí que você começa o processo. Aí beleza, então você vai, olha na janela, olha, a Holanda não é tão ruim assim. Aí você compra um livro de turismo da Holanda para tentar estudar um pouquinho como é que é a Holanda, quais são os pontos turísticos e tal. Aprende um pouquinho da língua da Holanda também. E aos poucos você vai se adaptando ao local, ao ambiente, ao clima, que você começa a perceber realmente a Holanda não é tão ruim como eu imaginava. Então, eu acho que esse é o processo de você ser um pai com uma criança com deficiência. Realmente, você não pode se prender àquela expectativa toda inicial que você tinha. Você tem que aprender o novo. É o novo ali. Então, realmente, acho que a dica é realmente, cara, tira seu pensamento daquilo todo que você tá lá naquela expectativa e, cara, surfa na onda nova, entendeu? Viva e saiba acompanhar e celebrar todas essas vitórias com teu filho, com a tua família. E essa historinha é bem legal, assim, que é realmente que você começa a curtir a Holanda e acaba esquecendo que, cara, beleza, tem a Itália, mas, cara, tem minha Holanda aqui também que eu tô curtindo tanto também. Feliz entendeu? Ali. Então, foi realmente, bem legal. E é a nossa história, acho que é a história de muitos pais aí com filhos com deficiência, que é realmente, cara, hoje eu não mudaria nenhum detalhe do que a gente passou. Acho que se a gente passou por tudo que a gente passou, é porque tinha que ser dessa forma. Tem um motivo. E realmente, cara, cada desafio e cada vitória dele é um motivo de bastante alegria pra gente, assim. É claro que não tem como comparar porque você não viveu isso. Mas você acha que você... Do que você pensava, por exemplo, a expectativa que você tinha de se tornar um pai, ou um homem, por exemplo, vou ter um filho aqui, vou ser esse tipo de pai. Você acha que você se tornou um pai melhor do que você pensou por causa dessa situação, ou você tá dentro daquela... ou ficou confuso? Não, eu entendi seu ponto. Acho que não sei se eu sou um pai melhor ou não, mas acho que realmente você acaba não tem como, você acaba se cobrando um pouco mais, você acaba querendo estar um pouco mais junto do teu filho, querendo toda a atividade que a gente faz com ele, ou tudo de brincadeira ou brinquedo e tal, a gente sempre tenta pegar por um lado que vai também, beleza, ele vai aprender, vai brincar, coisa e tal, mas sempre que vai estar estimulando um pouco o desenvolvimento dele para a parte auditiva e vocal dele também. Então acaba que você se cobra um pouco mais. Não sei se... Eu acho que muitas coisas que eu faço hoje com ele, eu acho que eu faria da mesma forma se não tivesse nenhuma deficiência. Né? Só que pro bem você faz. Sim, você faz adaptado àquela sua realidade. Eu acho porque que não tem como pensar numa realidade que não existe, não viveu. Total. Eu acho que também o que acontece, assim, acho que tem uma tendência também, às vezes, com pai, com criança com alguma deficiência, querer também proteger demais, sabe? Então, acho que isso tem que ter uma dose controlada. Entendi. Porque você também não pode proteger demais ele em casa,
Mas, cara, ele vai crescer, ele vai experienciar, vai abrir a porta pro mundo, né? E o mundo não vai proteger ele. Não. Então, realmente, você tem que criar de uma forma que da mais natural possível, e de forma que ele vai poder explorar o mundo, se defender, advocar pela diferença dele também, entendeu? Eu tava conversando sobre isso mesmo com um amigo meu hoje, de manhã, questão de crescer o Theo, crescer as crianças, de uma maneira que eles sejam crianças boas, né? Não sejam umas bullies, mas que saibam se defender, sejam fortes o suficiente para conseguir passar essas barreiras. Porque a gente fala, criança é muito pura, é boa. Eu acho que até uma certa idade, entendeu? Chega um momento ali que a gente vira os demônios, entendeu? Sim. Principalmente moleque, velho. Já começa a passar a memória na cabeça aí. Velho. Porque, velho, a gente ainda mais, eu acho que... Eu falo porque eu sou homem e eu creio, né? Eu cresci sempre cheio de moleque. A gente é xaropão. Sim. Né? A gente pode ser bastante bacana, mas a gente também pode ser bastante pique. Então acho que essa dosagem aí que tem que ser, total. Tem que existir. E isso principalmente com pais com crianças com alguma deficiência, né? Eu acho que realmente tem que saber dosar bem pra não acabar protegendo demais. Porque não adianta você querer proteger em casa se quando ele for pra fora... ele vai ter esse aço tudo A vida de vai dar fora. uma porrada Isso nele, aí. Então, acho que realmente tem que saber dosar bem, assim. Sim, pô, bacana. Entendeu? E você já experienciou, por exemplo, outras crianças já pequenas, no parquinho, querendo fazer... total. Não, acho que não... Pegar ele pra... não é nem bullying, maldade da criança, não. Até porque na idade dele ainda lida muito com criança nova, até 5 anos e tal. A criança tem curiosidade, né? A criança vê um negocinho diferente ali na cabeça do bem, porque o implante tem a parte que fica na cabeça, né? Então, a criança pergunta, what's that? O que é isso aí? E você tem que explicar, né? Hoje sou eu explicando, né, pra criança, o aparelho, a gente tenta brincar. Não, ele tem um ouvidinho especial que ajuda ele a ouvir, coisa e tal. Né? Aí se a criança tem um óculos, assim como você tem um óculos, ele também para ajudar você a enxergar, ele tem um ouvidinho dele especial para ajudar ele a ouvir. Sim. Mas no futuro ele que tem que fazer esse papel, né? Ele que tem que advocar por ele mesmo, né? E explicar para as outras crianças o que é aquele aparelho e coisa e tal, né? Uma pergunta um pouco mais pesada. Não, vai dentro. Em algum momento você já sentiu talvez vergonha? Não. Porque tem gente que tem total. deficiente. Tem gente que é uma tristeza, porque é isso que você falou, não consegue aceitar a realidade dela. Sim. Aceitar que, por mais difícil que seja, ou limitante em alguns casos, mas é a sua realidade. Sim. É a sua vida, é o seu filho, é a sua filha, é a sua família. Eu acho que você tem que, querendo de um jeito ou de outro, você falou, surfar na nova onda e se orgulhar daquilo que você está construindo. Então, o que você talvez fala pra cara, a gente não... Lógico que assim, não vou negar, você vai em lugares, até porque o implante ainda é muito desconhecido, tá? Então, o aparelhinho auditivo é muito comum, as pessoas conhecem o aparelho auditivo, mas o implante, até a gente mesmo, a gente não sabia até pouco tempo atrás. Então, muita gente não conhece. Então, eles olham com aquele olhar de o que é isso, tem alguma coisa diferente e tal. Mas, assim, a gente nunca sentiu vergonha de forma alguma, a gente sabe que é a identidade dele, assim. Sim, legal. E é a mesma filosofia que a gente quer passar pra ele. Pô, bacana, entendeu? Bacana. Cara, tem desafios na jornada, né? Claro. E provavelmente eu acho que o desafio maior ainda tá por vir. Quando ele começar realmente a escola, quando começar o high school, que isso é realmente quando vai ser o desafio maior da parte psicológica dele, de trabalhar a diferença dele e saber advocar por ele mesmo. Exatamente, legal. Acho que tudo é questão de aceitar a sua realidade. Quando você aceita a realidade, acho que tudo fica um pouco mais leve, né? Mais leve. E, cara, e pro Thomas? Como que tá sendo essa cara, a gente não sabe. Tem alguma apreensão? A gente tem um pouco de apreensão, mas assim, falar a verdade, a perda auditiva não é um medo que a gente tem mais, tá? Então, realmente, na gravidez, lógico que a gente quer saber o resultado, se vai ser ou não. Mas não é, se a gente tiver que passar pela mesma jornada que a gente passou pelo bem, lógico que não é uma jornada fácil, mas a gente está preparado. Não é mais todo aquele desconhecido e tal.
Lógico que a gente tem o medo de outras deficiências desconhecidas que a gente não sabe, tá? Sim. Mas, cara, a gente tá curtindo, cara, a gente tá feliz por estar o segundo filho chegando aí, entendeu? E se tiver que surfar uma onda aí de novo, a gente vai surfar junto também, e eu acho que faz parte do processo também. Sim. Mas com certeza vai ser uma onda sem tanto apreensão como foi a primeira. A gente espera aí. Não, cara, a gente tá apreensivo, vai chegar daqui a 3 semanas, a gente não vê a hora de chegar também. E você ainda não lavou banheiro, né? Cara, não lavou banheiro ainda, né? ele fala, a banheira tá lá, tem que montar o berço. Cara, com o primeiro filho, meu irmão, já tinha tudo eu acho que em 2 meses de gravidez. Agora a gente com o segundo tá um pouco mais relaxado. É mais relaxado mesmo? Todo mundo Cara, fala que... É que, cara, ele também esse ano foi super busy também, então acabou que a gente nem teve tanto tempo de processar tudo. Mas eu acho que a gente tá um pouco mais relaxado também. A gente deveria tá um pouco mais em cima. Mas vai ser bom, cara. Vai chegar, vai estar tudo lá pronto, se Deus quiser. Nossa, cara, muito obrigado, então. Então eu vou te liberar pra você arrumar a banheira lá. Cara, não, prazer é meu de estar aqui nesse podcast. E eu acho que a mensagem realmente final é... Cara, não é fácil, é uma jornada, mas, cara, cai dentro e explora e realmente entra nesse novo aí, porque eu acho que só tem a ganhar. Acho que também tem muitos pais que às vezes... Tem diferentes tipos de deficiência, né? E às vezes muitos pais, às vezes por medo... Que a deficiência do bem acaba que é parte do processo, você tem que fazer o diagnóstico. Tá. Mas tem outras deficiências que às vezes... não é tão aparente que tem alguma coisa ali acontecendo, né? Então, às vezes, tem pais que sabem que tem alguma coisa que não está natural e acabam postergando o processo do diagnóstico e tal, com medo do que vai acontecer. Não querendo encarar um pouco a realidade e tal. Não quero julgar, isso não é meu papel, mas eu acho que meu conselho é realmente, cara, o quanto mais cedo você conseguir ter o diagnóstico, melhor para o desenvolvimento da criança. Mais oportunidade você vai estar dando para a criança de trabalhar o potencial dela. Entendeu? Então esse é meu advice realmente, cara, cai dentro, e eu acho que eu sou muito a favor de mudança e tal, do novo, gosto muito disso. Então realmente, cara, cai dentro, mergulha e realmente explora junto com teu filho, porque as vitórias e os desafios são bem bonitos na jornada, assim, também, entendeu? Muito obrigado. Nada, aí, cara, prazer é meu. Galera, esse foi mais um episódio do Resenha de Pai. Não me deixem de seguir lá nas redes sociais, @Resenha de Pai Podcast. No YouTube, Resenha de Pai Podcast. Se você digitar outro nome, não vai aparecer. E me segue também no meu perfil pessoal, @Herbert Maia. E muito obrigado e até mais, galera. Um abraço.